Olá, bom dia. Bom dia. Hoje, dia 9 de agosto, 8 horas. Como todas as terças-feiras, vamos começar o nosso café em conexão, transformado nos nossos Conversas em Conexão, esse programa que a gente fazia todas as terças às 2 horas e que transformamos o nosso Conversas em Conexão todas as terças-feiras, 8 horas da manhã, aqui pelo Instagram do Instituto Conexão Sistêmica, o @conexão_sistêmica, para quem for assistir depois a nossa conversa pelo YouTube. Hoje a gente está um pouco improvisado aqui, porque tivemos falta de energia até agora há pouco, mas no final deu tudo certo aqui para a gente poder ter o nosso encontro semanal. Quero lembrar, bom dia a quem está chegando, quero lembrar também que hoje, essa terça 9 de agosto, será a terça que à noite faremos a nossa oficina de práticas sistêmicas. Começaremos às 19h30, vamos até às 22 horas. Quem quiser participar, é só mandar uma mensagem no WhatsApp, no meu WhatsApp, para ficar mais fácil. O 11 98202 4087. 11 98202 4087. Eu vou deixar esse número destacado aqui no Instagram. É só mandar uma mensagem. Que a gente tem como a nossa norma quando fazemos a nossa oficina é que o participante só precisa deixar o som, né, no microfone no mudo e a imagem aberta, para a gente formar esse campo de ressonância, o campo de integração entre as pessoas, para que quem traga a sua questão para a gente trabalhar nos modelos aqui do Instituto, possam estar interagindo com quem estiver assistindo e eventualmente for participar como representante ou alguma coisa assim, porque sempre vai depender do modelo que a gente vai trabalhar. Eu sempre lembro que aqui no Instituto a gente tem uma multidisciplinaridade nas formas das colocações sistêmicas, então a gente tem modelos de escolas diferentes, então eu não sei antecipadamente qual é o assunto, eu também não sei como é que a gente vai caminhar. O que a gente tem feito bastante é trabalhado num formato meio de construção com o próprio grupo desse campo de ressonância. E o que fez a gente até montar, do ano passado para cá, um programa chamado Movimentos Sistêmicos Regenerativos, onde eu ensino trabalhar com esses formatos que iniciaram nos modelos de autopoiese das colocações sistêmicas, desenvolvido pelo Siegfried Essen. Então a gente tem hoje à noite essa possibilidade. Quem quiser participar, sinta-se à vontade, a participação é gratuita. E, enfim, como eu disse no início, apesar da confusão aqui do início da manhã, a gente conseguiu estar aqui presente para o nosso Conversas em Conexão das terças-feiras às 8 da manhã. Muito bem, a gente iniciou o tema de agosto, que é na verdade um tema mais, com uma ideia mais reflexiva, ou um pouco de troca, a ideia de trocar um pouco impressões e ideias. Eu recebi da semana passada para cá alguns comentários e
e também algumas perguntas, mais perguntas do que comentários que eu respondi. As perguntas e os comentários podem ser enviados aqui pelo Instagram ou também para o meu WhatsApp. E a gente vai seguir nosso assunto base, tema do mês. Quando a gente pensa em processos de mudança, nós estamos falando num objetivo ou nós estamos falando do processo? Ou seja, a nossa mente está no objetivo, a nossa mente está no processo. A nossa sensação, pensamento e ação está no objetivo ou está no processo? E a gente começou a semana passada falando um pouco, sempre com o pano de fundo da abordagem sistêmica, como as coisas podem funcionar de uma forma ou de outra forma. E para que fique claro a ideia de que não tem uma fórmula comum e melhor ou pior, a fórmula funciona mais para o nosso tipo de jeito de pensar, de sentir, de agir, de se conduzir. E a gente, conhecendo formas diferentes, conhecendo perspectivas mais do que formas, perspectivas diferentes, a gente pode equilibrar isso dentro da gente e talvez refletindo um pouco sobre isso, se abrindo a possibilidade de outras ideias, talvez transformar alguma coisa dentro da gente. Esse é o nosso objetivo, para que as pessoas tenham mais possibilidades de resultados naquilo que elas querem fazer de diferente na vida. Esse é o, vamos dizer assim, o que impulsionou a gente aqui no Instituto a ter esse tema no mês de agosto, né? Dentre os temas que estavam sugeridos, esse foi o tema mais solicitado e também nos pareceu bastante pertinente também para o momento que a gente está vivendo e momentos que se avizinham aí para nós aqui no Brasil, com mudanças, com possibilidades ou necessidades de olhar novas formas. Nem estou falando nada do campo político, estou falando do campo das transformações em função de tudo que tem ocorrido em volta da gente, nos modelos novos, não tão novos, né? Quer dizer, uma retomada daquilo que a gente estava funcionando antes desse hiato transformador que o período da pandemia trouxe aí para todos nós. Muito bom. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje tem a ver com a nossa atenção. A gente tem trabalhado muito com uma frase que tanto Glaucia quanto eu gostamos muito de lembrar, que a nossa vida, a nossa existência, a nossa conexão com o dia a dia está intimamente ligado aonde a nossa atenção está. Então, a nossa vida acontece aonde a nossa atenção está presente. Então, quando eu tenho com isso como alicerce, nem como pano de fundo, mas como chão mesmo, eu preciso, ou cada um de nós pode ter a oportunidade de se colocar aberto a essa ideia e definindo qual é o meu hábito natural e como seria se eu mudasse um pouco esse hábito. O que eu quero dizer? Eu tenho um objetivo, algo que eu quero ver diferente na minha vida, então eu me imagino
do lado de lá da ponte, né? Como se fosse esse caminho entre esse lugar do hoje e o lugar do amanhã. E eu tenho mais a forma de ir colocando a minha atenção naquilo que eu já quero ver diferente, como fica o meu desenrolar do dia a dia. Eu fico pouco ansioso, fico mais ansioso, isso me dá alguma alteração de humor no dia a dia, como eu fico a cada pedra que aparece, a cada pedra no sentido do obstáculo, como eu consigo fazer esse desvio, como é que eu fico conectado também muitas vezes a recursos da gente que não são tão claros, mas que à medida que a gente vai caminhando em volta desses obstáculos e tentando deixá-los menos potentes, o que eu percebo de mim mesmo ou não, o que vai acontecendo comigo quando eu tenho essa minha atenção esmagadoramente relacionada ao lugar que eu quero chegar. E como seria se eu sou assim, que não tem nenhum problema, como seria se eu buscasse colocar minha atenção também naquilo que vai acontecendo, isso que eu chamo do processo do caminho da ponte, né? Como seria se eu pusesse também, ou se tentasse colocar, ou se de vez em quando fizesse esse jogo dentro de mim entre aquilo que é o meu modo de fazer. Nesse exemplo que eu estou dando, está com atenção totalmente ou esmagadoramente focada percentualmente, né, no objetivo. Como seria se eu mesclasse isso? E o contrário também, a mesma coisa. Se eu fico muito dentro do processo e vou vivendo com a minha atenção no processo, eu perco ou não perco a minha objetividade por conta de não estar focado na meta, no objetivo. Eu faço isso como uma pergunta, falo isso como uma pergunta porque cada um de nós funciona de uma maneira, né? O importante é a gente tentar perceber como essas coisas acontecem dentro da gente. E quando eu estou fazendo o processo, nesse exemplo segundo que eu estou dando, quando eu ponho a minha atenção aonde eu quero chegar, no meu objetivo, o que acontece comigo? A mesma coisa. Fico mais ansioso ou não, fico focado ou não, me sinto dispersando ou não. E esse exercício de colocarmos a atenção em diferentes perspectivas mexe com a nossa paralaxe, com a nossa forma de olhar para as coisas. A gente transforma um pouco o que eu chamo aqui no Instituto da paralaxe do nosso próprio comportamento. E esse, por exemplo, é um objetivo maior do processo que eu desenvolvi de coaching sistêmico chamado foco sistêmico / pilares sistêmicos. Algumas pessoas conheceram em eventos que eu fiz 4 anos atrás, mais ou menos, durante um tempo, né? Acho que iniciou de 4 a 5 anos atrás, eu não me recordo exatamente a data. Eu chamava do pilares sistêmicos dentro do módulo do foco sistêmico. Por quê? É um treino, né? Um treino de colocar diferentes perspectivas para que a gente possa perceber que tem um padrão de atenção para as coisas e como a gente pode, ao mesclar essa atenção, criar condição para se abrir para aquilo que está à nossa volta, algo que é mais novo, algo que a gente não tá pondo
o mínimo foco e que muitas vezes podem servir para muita coisa, pouca coisa, quase nada, mas que pelo menos treinam um pouco a nossa tendência a ficar com toda a mente, percepção, sensação cristalizada. Porque a gente fica mirando nas coisas, porque é uma forma muito humana de lidar. É uma informação que a gente traz culturalmente mesmo, das várias formas da ancestralidade, mesmo no nosso país que tem tantas mesclas e riquezas culturais de diferentes lugares, mas esse caminho meio focado né, com esse olho de predador querendo pegar aquilo que a gente almeja, ainda esperando que aquele objetivo venha na nossa direção, é uma coisa um pouco natural e humana. Não tem nenhum problema. Nada tem problema. As coisas são como a gente as percebe. As coisas são como a gente sente. Né? E, como eu disse no início, a nossa vida vai caminhando aonde a nossa atenção está. E se a gente mescla essa ideia interna e daquilo que a gente quer, mais focado no objetivo, então põe um pouco de atenção no processo, muito focado no processo, perdendo um pouco tendo a sensação de estar perdendo o contato com o objetivo, então também põe um pouco da atenção lá. E fica dessa maneira aberto à possibilidade do que acontece quando a gente faz isso, quando a gente faz esse balanço do nosso olhar e como isso reflete no nosso comportamento, mexendo nesse padrão, nessa forma da tal paralaxe do comportamento. E o olho objetivo pode treinar para ficar focado naquilo que a gente quer, mas sem perder o contato com esse processo. A gente pode fazer mais para um lado, mais para o outro, mas não deixar de ter essas duas formas. E como eu disse, cada um tem a chance de estar aberto à curiosidade de fazer da forma diferente de vez em quando. E esse treino de fazer diferente e que resulta a esse impulso de se abrir à curiosidade, da própria atenção, ela é uma massagem maravilhosa que tira a cristalização das nossas formas de pensar, de sentir, de agir. Isso enriquece e nos torna mais abertos a tudo que vai acontecendo em volta e não ficar buscando manual em tudo que a gente quer fazer. E as coisas sempre foram assim. E talvez tudo que tenha acontecido tenha também talvez esse fiozinho que a gente possa puxar e dizer, realmente ficou bem claro que as coisas não têm um manual. Eu estava trocando um contato via mensagem no LinkedIn com o meu querido Marcelo Ismarrito, e a gente estava falando um pouco. Ele fez uma provocação, entre aspas, um comentário dando uma panorâmica da visão econômica, o que estava acontecendo no mundo, que a gente poderia olhar de diferentes formas, como em alguns lugares fora aqui do Brasil, como tem crescido a venda de alguns
produtos, objetos de arte. E eu posso olhar de um jeito, tem muita gente, então, mesmo quem está ganhando muito, pode estar querendo vender as coisas, ou eu posso olhar, as pessoas estão aplicando os seus recursos de outras formas. Enfim, né? Um pouco ele estava provocando, entre aspas, a que a gente raciocinasse, pensasse sobre isso. Eu acho ótimo quando as pessoas fazem isso. Ele faz, um outro querido amigo, Eduardo Carmelo, também faz isso muito nas redes sociais, ajudam a gente a mexer com com tudo que está internamente, seja a mente, seja a sensação, percepção. E nesse comentário eu estava falando um pouco sobre umas conversas até que eu tinha tido com... Estou falando de um monte de gente que eu adoro, com a Tilly Stingel também. Logo no comecinho da pandemia, a gente estava falando um pouco sobre essa história de que talvez agora a gente vai ter que caminhar um pouco sem todos esses aparelhos e recursos e olhares para trás, que é muito um jeito como a gente tem o hábito de refletir, principalmente em assuntos econômicos, né? Vai olhar um pouco a história dos números para trás, para poder pensar em situações parecidas, e como isso talvez não tivesse essa possibilidade, né? E depois desse comentário, na resposta, o Marcelo Smarrito, escreveu algo. Eu brinquei de ter talvez uma nova hashtag que poderia ser abrir-se para a curiosidade. E ele respondeu dizendo que talvez o grande ensinamento disso tudo é haja. Então, pondo tudo isso dentro de um mixer aqui, naquilo que eu estou falando, talvez a gente possa levar como final da nossa conversa de hoje a minha proposta de uma ação. Se eu tenho o hábito de colocar a minha atenção muito mais focada ou no objetivo ou no processo, perceber que é uma forma de ação, colocar a minha atenção interna naquilo o que acontece comigo quando eu faço dessa forma que eu estou habituado a fazer. E se autoprovocar no sentido de fazer o diferente. Se eu olho muito para o objetivo, eu vou mesclar um pouco o temperinho de também pôr a minha atenção no processo. E vice-versa, se eu coloco só a minha atenção no processo ou muito mais no processo, vou colocar o temperinho também de colocar a atenção no objetivo e ver como é que isso o que vai mudando dentro de mim, porque à medida que a gente se sente mais seguro, a gente tem chance maior de mudar. Essa também é uma outra coisa que toda abordagem sistêmica trabalhada com os processos somáticos, a corpoterapia, a traumaterapia, tudo aquilo que a gente foi aprendendo no longo do tempo, tanto com a doutora Ursula Frank Bryson, como com Kari, com a doutora Guni Baxa, a Christine Essen, e todos eu falo dessas pessoas que foram as que mais vieram, né? O Laszlo, enfim, sempre tinham essa lembrança de que é possível a mudança maior quando a gente tem um lugar seguro para nós e para as nossas conexões com as lealdades
sistêmicas, com aquilo que fica na nossa mente como uma informação que mexe com o nosso modelo de sentir, de pensar e de agir, e como a gente consegue fazer igual e também diferente. Muito bem. Depois da semana passada, eu fiquei pensando que mais que a gente poderia fazer nessa... Porque é pouco tempo, 4 semaninhas, acho que... Não sei se esse mês acho que tem uma semana, uma terça a mais, mas é muita coisa para pouco encontro. Então eu vou fazer de 22 a 26 de agosto, uma segunda a sexta, uma semana chamada Enfoque Sistêmico. Eu fiz uma semana o ano passado com esse nome, Enfoque Sistêmico, falando das diferentes temas da abordagem sistêmica. Na época eu falei sobre sintoma, falei sobre relacionamento de casal, pais e filhos, alguns temas, eu não me lembro de todos, os 5. Esses 3 com certeza estão na minha lembrança ainda. E que tinha uma relação também com as masterclasses que a gente fez o ano passado, com Karen, com Carles, com Guni, com Christine. E que aliás a gente vai repetir esse ano. A partir dessa semana eu já estou divulgando no WhatsApp e nas redes sociais nosso programa das Masterclass desse ano, que vamos ter Karen, Guni e Christine S. Mas enfim, eu vou fazer a minha semana do Enfoque Sistêmico falando da nossa atenção no aqui e no agora. E cada dia eu vou trazer um tema, todos os dias à noite, das 19h30 às 22 horas, ao vivo pelo Zoom. E provavelmente eu também faça Zoom / aqui o Instagram. Vou deixar gravado uns dias no Instagram, fica naturalmente. E vou deixar também uns dias gravados para quem não puder participar de todas, né? E para isso, no convite que eu estou mandando, eu estou pedindo para as pessoas se incluírem num grupo só para isso, né? A gente fez o ano passado e depois... só para a gente ter lá, põe os materiais, põe os links do Zoom, fica tudo num lugar só para não complicar muito a nossa vida aqui, no sentido de ficar ruim, que aí uma pessoa não recebe, que está tudo ali, fica mais fácil. E então a gente vai explorar um pouco mais isso. E vou trazer também uma explicação do programa que a gente tem aqui no Instituto, feito aqui pela Glaucia, chamado Pratique Presença. Dentro desse programa tem 21 formas diferentes de exercício de presença para serem feitos na hora que a pessoa quiser, onde ela estiver. Tem exercício sentado, em pé, no supermercado, no banco, na rua. Não é um curso, são práticas. E eu, ali no grupo, durante os nossos encontros, eu falo, se alguém também tiver interesse em entender um pouco mais, pode mandar mensagem para a gente, porque às vezes a pessoa confunde como se fosse um curso, e não é curso, são exercícios mesmo práticos, juntando, mas é como se fosse uma meditação, mindfulness, é um modelo que a gente desenvolveu, lógico, também com várias coisas que a gente faz e fez nesses anos todos, mas é uma forma de trazer a atenção para o presente, incluindo questões da transgeracionalidade, que é o mundo onde a gente caminha, né? E um detalhe novo que a Glaucia trouxe para incluir, além da transgeracionalidade, aspectos da nossa própria vida, através da nossa essência. Então, é uma maneira da gente também treinar a nossa possibilidade de pôr a atenção da gente mais focada num lugar, em outro lugar. E isso vai criando uma resiliência, uma musculatura, isso que eu não estou dando soco, uma musculatura, um tônus mesmo de
de trabalhar a nossa atenção e de massagear as nossas minhocas ancestrais, biológicas, biográficas, e surgir novos aspectos de visão de como a gente vê o mundo e também de como a gente se percebe nesse mundo. Era isso que eu queria falar no dia de hoje. Conversas em Conexão, terça-feira que vem. Quem tiver também interesse em receber um alô sobre essa semana, é uma semana gratuita. Cada dia vai ter um tema, já tenho todos os temas, eu não os tenho todos de cabeça, mas a gente vai falar sobre a nossa forma de desenvolver a nossa atenção no aqui e no agora. Com o objetivo de que a gente treine um pouco, ao invés de falar assim, preciso mudar o meu jeito, desse para aquele que está sendo colocado como melhor, não vai ter isso. A gente vai falar de diferentes formas e cada um que participar, cada uma que participar, pode ter a chance de, então eu entendo que eu acho que eu vou mais nesse caminho, como seria se eu fizesse também assim? Como é que eu consigo fazer essas diferentes formas de pôr a minha atenção? A gente vai falar disso. Bastante tempo, uma semana, são 5 temas, com 2h30, né, de tempo, é bastante. Eu estou aqui parado pensando que é o período que eu faço as oficinas e faço as minhas aulas também dos cursos que eu dou à noite ao vivo, né? Então dá sempre tempo, por exemplo, na oficina dá tempo de fazer atender uma pessoa e ainda trazer um tema num período e ainda fazer comentários e responder perguntas. É bastante tempo, dá para super aproveitar. E, lógico, quem está participando, quem está lá no grupo, a gente fica com facilidade para eu vou gravar para deixar para nesse período, para que fique disponibilizado para as pessoas que participem e queiram assistir de novo, ou que participam da semana, mas perdeu um dos dias, 2 dos dias, enfim. É isso. Então, quem quiser, lembre-se, todas as terças nossas Conversas em Conexão, 8 horas da manhã. Algumas das semanas a gente tem feito a oficina de práticas sistêmicas, hoje é uma delas, terça-feira à noite, das 19h30 às 22h. Esse mês de agosto, nós vamos ter essa semana do enfoque sistêmico e várias coisas que a gente vai lançar esse mês. O programa das Masterclasses e a especialização Nexo, a gente já vai começar a falar sobre esse programa maravilhoso, mas isso, quem tiver interesse em se aprimorar com o trabalho da abordagem sistêmica, que inclui constelação e outras formas para o atendimento de pessoas como um processo, manda mensagem, a gente fala disso individualmente para aquelas pessoas que têm interesse. Tá ok? Muito obrigado e até a semana que vem. Terça-feira estamos firmes aqui. Mesmo que apague a luz, que dê tudo errado, a gente dá um jeito de fazer. E quem quiser, quem sabe, a gente se encontra hoje à noite. Tá? Manda mensagem que eu mando o link da sala de hoje. Um grande abraço, muito obrigado.